Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um dia de revisão para a ENAD 2021. É uma programação proposta pela Faculdade de Artes e aberta a todos os cursos da UFAM que vão fazer a prova nesse ano. Essa programação está acontecendo desde a semana passada e pode ser acompanhada pelo nosso YouTube e redes sociais. Ela encerra agora na sexta-feira. Então, eu vou passar a palavra para a professora Luciane, coordenadora acadêmica, que vai dar uma palavrinha, apresentar a nossa convidada, professora. Obrigada, Rosel. Boa noite a todos, boa noite quem está aqui presente pela sala Meet, ao vivo, e boa noite a quem vai assistir, ou bom dia, ou boa tarde, a quem vai assistir depois pelo YouTube da FAARTES. Hoje é o nosso sexto dia, né, de, de ação da programação do ENAD, do conteúdo de formação geral, onde todos os cursos irão também ter questões relacionadas a isso. E hoje nós estamos com a presença da professora Paula Ramos aqui. Ela vai falar um pouco sobre ética, democracia e cidadania, que é algo que ela estuda. Aí depois ela pode falar um pouco melhor sobre as práticas de pesquisa dela, os laboratórios que ela atua e os grupos de pesquisa. Eu vou fazer aqui um breve resumo, tá, da professora com relação à sua graduação, mestrado e doutorado. E depois eu passo a palavra ao professor João Gustavo. Professora Paula Ramos possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas, doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia, na Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de ciência política, com ênfase em ciência política, atuando principalmente nos seguintes temas: campo político, comportamento eleitoral, comportamento político e sociologia política. Então, nada melhor do que ela para falar sobre ética, democracia e cidadania, tá? Professora Paula, muito obrigada pela sua presença, tá? Isso muito nos honra, né, sua presença aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento, tá? Aí eu passo a palavra para o professor João Gustavo. Boa noite a todas, todos e todes que estão aqui conosco na sala do Meet e que estão acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais da FAARTES e pelas redes sociais da UFAM. Muito obrigado, professora Paula, pela sua disponibilidade e generosidade em compartilhar seu conhecimento conosco. E essa temática que é tão importante, além da questão do ENAD, mas também para a vida, para uma vida cidadã, né? Então, nós temos hoje a Paula, que é mais uma ilustre convidada dessas pessoas destacadas de cada área, que nós temos a honra e o prazer de receber conosco, colaborando para a nossa revisão do ENAD. Muito obrigado, Paula, muito obrigado a todos os presentes e tenhamos uma excelente noite. Professora Paula, então a palavra está com a senhora. Fique à vontade para fazer sua apresentação, gerenciar a sala, tudo bem? Tá Obrigado pela ok, presença. tá? Já estou abrindo, peço desculpas novamente, mas quando nós vivemos totalmente presas à tecnologia, quando tem qualquer tipo de instabilidade, a gente fica um pouco perdido, né? Então, estou aqui abrindo, e aqui na minha região choveu bastante agora pela parte da tarde, né? Início da noite, e ficou com bastante instabilidade. Está abrindo bem devagarinho aqui o slide ainda, mas a gente já vai começar a conversar enquanto ele abre, não tem problema, né? Bom, então a gente vai começar conversando um pouco sobre justamente esse conteúdo, que é um conteúdo de formação geral, né, um eixo geral. Então, inclusive, até pedi a permissão de convidar os meus alunos na UEA, não sei se estão por aqui também, porque é muito interessante no sentido de que isso pode nos ampliar,
né, o ampliar o debate, principalmente na contemporaneidade. Quando a gente fala sobre ética, cidadania, democracia, a gente tem que, antes de mais nada, pensar esse contexto todo dentro e localizado dentro da nossa sociedade, na nossa contemporaneidade, porque os debates, as discussões referentes sobre a questão da ética, da cidadania e da democracia são debates que eles são datados desde o período da Grécia Antiga, não é? Então, a gente tem que entender e problematizá-los agora, né? Diante da nossa contemporaneidade. O que esses debates eles podem nos ajudar a pensar o momento em que nós estamos vivendo, né? A pensar, a refletir os nossos problemas e, a partir daí, nos ajudar, inclusive, não é? A ter qual é o tipo de posicionamento que nós vamos ter nessa sociedade. Como é que a gente pode pensar como é que nós estamos e como é que a gente pode contribuir para que esse momento da sociedade, da história humana em que nós estamos vivendo, como é que a gente pode contribuir para sermos indivíduos melhores. Então, isso é bem interessante problematizar sobre essa questão da ética, da democracia e da cidadania. Então, eu quero começar primeiro falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Existe uma série de correntes, né, de pensadores dentro do pensamento social, da filosofia, da sociologia, da antropologia, das ciências humanas como um todo, que pensam a questão do próprio momento em que a gente está vivendo. Existem correntes que falam que nós estamos vivendo um período de contemporaneidade, há outras correntes que falam que nós estamos vivendo uma pós-modernidade. Então, assim, já começa por aí, tentar entender qual é o momento em que nós estamos vivendo. Didaticamente, a história ela tentou delimitar esses momentos históricos a partir de transformações profundas que aconteceram na sociedade, né? Então, por exemplo, a Idade Antiga, a gente tinha uma sociedade escravocrata, não é? Muito ancorada à vida no campo. Chegamos na Idade Média, aí a gente vai ter como marca também a vida ainda, essa vida no campo ainda muito forte, mas aí já aparece como sistema econômico o feudalismo. Idade moderna, a gente já vai ter alguns elementos que já passam por um processo de transformação, como a sociedade capitalista, o trabalho assalariado, o regime político, né, mais ancorado na democracia, muito mais do que nos períodos anteriores. Então, aí a gente observa que essas transformações, e aí existem correntes como Anthony Giddens, né, que falam que será que realmente a gente conseguiu superar na contemporaneidade? É por isso que ele já começa problematizando. Nós vivemos uma contemporaneidade ou nós vivemos uma pós-modernidade? Porque se for para pensar, vamos desse ponto de vista didático, né, entre uma era, né, uma era histórica, uma idade histórica, mudanças e transformações profundas da idade moderna para o momento em que a gente vive, a gente conseguiu superar. Por exemplo, o sistema econômico que nós vivemos. O sistema econômico que nós vivemos é um sistema capitalista ainda, tanto quanto durante a Idade Moderna. Por exemplo, na política, os regimes políticos que nós vivemos são regimes políticos de um caráter mais democrático. Existe, por exemplo, ainda existem monarquias, só que as monarquias, elas são o quê? Elas são monarquias que, na sua grande maioria, são monarquias com algum modelo próximo da democracia. Então, a gente percebe que democracia, na
nesse atual momento que a gente vive, é algo estimulado, inclusive, por conta do próprio sistema econômico vigente, que é o sistema capitalista. Né? Aí, então, assim, é interessante a gente observar, né, e aí é por isso que eu começo falando sobre o Anthony Giddens, que será que a gente realmente conseguiu superar essa modernidade? Aí ele, então, fala, eu acho que não é a ideia de chamarmos de contemporaneidade, pós-modernidade, ou seja, um novo momento desse mesmo sistema econômico, desse mesmo sistema social, desse mesmo sistema político, mais aprofundado, passando por determinadas transformações, mas não houve superação deles. Né? Então, por isso, por exemplo, Anthony Giddens, ele problematiza que a gente pode estar vivendo em uma pós-modernidade. Por que isso é importante a gente entender? Que o momento que a gente vive vai nos ajudar a explicar o que é a ética, o que é a democracia, o que é a cidadania. Porque, a partir daí, a gente pode situar, né? A gente faz um recorte histórico para ver se a gente conseguiu superar determinados problemas ou se acentuaram. Né? Outro ponto interessante, quando eu penso nisso, é a questão da globalização. A globalização é um fenômeno também que, se a gente for pesquisar mais sobre ele, é interessante a gente observar que a gente já teve o fenômeno da globalização em outros momentos da história. Né? Então, como a globalização tomou um local de centralidade agora, né? Nessa pós-modernidade ou contemporaneidade, né? De acordo com os debates dos teóricos especialistas, como ela tomou esse lugar de centralidade? Bom, a globalização, nós vamos ver movimentos de globalização ao longo da história, na Grécia Antiga, no período da Idade Média, por exemplo. Um movimento interessante da globalização durante a Idade Média foram as cruzadas. Né? Então, aqueles soldados, os cruzados, né, quando eles iam rumo ao Oriente, né, eles estavam fazendo esse movimento de integração econômica, integração política, integração social. Então, era um movimento também, era um fenômeno de globalização que acontecia nesse momento. Então, a gente está vivendo de novo esse momento de integração. Agora, de novo, a gente vem para a questão do o que é singular do momento em que a gente vive. A singularidade do momento em que a gente vive está atrelada, primeiramente, à velocidade e à intensidade desse fenômeno. Né? Então, essa globalização, ela é uma globalização que ela, primeiramente, é mais rápida, né? Ou seja, vamos lá, vamos pensar. Bom, se globalização, ele é um fenômeno que acontece pela integração política, econômica e social, então ela é mais rápida e ela é mais intensa. Como a gente pode ver isso? Com o advento da tecnologia, nós vamos ter a velocidade da informação propiciando novas redes e novas conexões. E isso vai influenciar, isso vai incidir justamente nesses debates sobre quais são essas relações democráticas, sobre o que são esses comportamentos éticos e de que tipo de cidadão nós temos. Não é? Na verdade, a questão da cidadania, como eu falei para vocês, todos são debates antigos. Não é? Os filósofos, principalmente os filósofos do início da modernidade, da Idade Moderna, eles já estavam, era uma das grandes preocupações nos seus debates era a questão da cidadania. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, já que a gente está pensando em modernidade, contemporaneidade,
esse cidadão, né, do mundo, é um debate que vem, né, a se acentuar nesse momento que a gente vive. O cidadão do mundo, o cidadão global. Agora, é interessante a gente observar o cidadão do mundo, o cidadão global, tá, mas qual é essa relação entre esse cidadão e os estados nacionais? E aí eu vou provocar ainda mais para vocês. Qual é o padrão ético de que esse cidadão do mundo vai ter diante das regionalidades? E ainda problematizando ainda mais esse cidadão do mundo. Ele está contribuindo para o fortalecimento dessa democracia ou ele está acentuando ainda mais, por exemplo, comportamentos de intolerância, de etnocentrismo, de protecionismo dos estados? Então, a gente observa que, para a gente falar desses momentos e desses dilemas que nós estamos vivendo, é importante entender esse contexto, né? Eu acho que eu consegui agora aqui abrir o meu slide, e aí vai dar para ajudar vocês também aqui a olhar. Deixa eu só ver, gente. Eu peço mil desculpas de vocês, mas a internet está bem lentinha. Aí fica complicado. Tá aqui, acho que agora vai. Acho que agora consigo. Vamos ver, se Deus quiser. Está carregando aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Será que vai? Me avisem, por favor, que aí eu não consigo ver vocês. Está carregando aqui. Está carregando, né? Não, mas uma tela preta escrito carregando. Mas acho que agora vai. Só um minutinho. A questão tecnológica às vezes nos deixa em maus lençóis. Está carregando e agora eu nem vejo nada. Eu nem sei se eu estou conectada. Continua a mesma tela. Bom, então eu vou falando enquanto está carregando. Não vou nem mexer, que eu tenho medo de cair. Aí é pior. Então, né, pensando nesse debate, o que é esse cidadão global? Né? Kant já falava que a parte deste slide não foi carregada. Atualizar. Espera aí, gente. Pronto, deixa eu ver se... Agora apareceu. Tá, agora apareceu. Sim. Né? Pronto. Então, Kant já falava justamente sobre esse cidadão global, né? E como esse cidadão global ele auxiliaria nesse processo de fortalecimento da democracia no mundo. Mas é aí que eu provoco novamente vocês de entender como esse momento que a gente vive, ele está ou não consolidando essa cidadania e fortalecendo essa democracia. Né? Então, a partir daí, é importante que nós entendamos que nós estamos regidos por uma visão, e essa visão de mundo ela está ancorada nesse momento. E que momento é esse? É o momento da
do desenvolvimento do capitalismo, e não é em qualquer momento do desenvolvimento do capitalismo. Nós estamos vivendo o momento do desenvolvimento do capitalismo pautado nas relações neoliberais. Quando é que o neoliberalismo começa, gente? O neoliberalismo ele vai começar ainda ali, né, nas primeiras medidas feitas por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ainda na década de 70, ainda ali, ainda muito próximo do contexto da crise do petróleo, né? E esse neoliberalismo, que é essa fase em que nós estamos vivendo do capitalismo, ele traz consigo uma nova visão de mundo. E essa visão de mundo, ela vai consolidando e transformando a nossa sociedade. Nesse momento também, né, a gente vai contextualizar o final da Guerra Fria e o surgimento dos blocos regionais. União Europeia, Mercosul. Esses grupos, eles são interessantes porque eles vão trazer uma esperança, um espírito de que essa globalização realmente vai consolidar esse cidadão global. No entanto, quando a gente vai aprofundando o estudo sobre essa nova globalização, que é essa interação, né, na pós-modernidade, política, econômica e social, a gente percebe também que alguns dilemas e alguns conflitos se acentuam. Ou seja, que nova visão de mundo ou leitura de mundo esse momento em que nós estamos vivendo nos traz. Eu vou trazer agora para vocês algumas provocações em relação a alguns dilemas que esse momento nós estamos vivendo. O aumento das desigualdades sociais. Na pós-modernidade, na sociedade globalizada, as relações, o estreitamento dessas relações econômicas, do estreitamento dessas relações políticas, o estreitamento dessas relações sociais, também acentuaram as desigualdades nesse sistema neoliberal. Esse sistema neoliberal que ele é tão ancorado nessas ideias do livre mercado, da não interferência do Estado sobre a economia, ele também impactou e acentuou as desigualdades sociais, principalmente as diferenças entre ricos e pobres. O neoliberalismo, uma das suas defesas é que o Estado não gaste, por exemplo, tanto dinheiro com política social. E por que as políticas sociais elas são importantes? Porque são as políticas sociais que tentam diminuir as desigualdades existentes entre ricos e pobres. Ou seja, nesse momento em que nós estamos vivendo, e isso é para provocar vocês, de quem é esse cidadão global, daquela ideia kantiana, né? Nessa sociedade, se o Estado não vai gastar, ele vai tentar manter uma postura mais austera, evitando de exceder orçamentos com políticas sociais, para tentar manter a economia fluindo nas suas leis mais naturais, ao mesmo tempo, os mais pobres, eles vão se ver cada vez mais e mais desamparados. Verdade? Outra coisa interessante também, entre os dilemas que nós nos deparamos, é a mudança da família e a crise da família patriarcal. Olha só, gente, historicamente essa ideia de família nuclear, pai,
mãe e filhos, ela se consolida ainda no período da Revolução Industrial. Antes disso, a gente vai ter outras modalidades de família na história do homem. Então, essa ideia de pai, mãe, filhos morando juntos em uma única casa, isso é fruto dessa Revolução Industrial. No entanto, com as transformações, com esse fenômeno da globalização, da pós-modernidade ou contemporaneidade, esses papéis se transformam, né? Os estudos mais recentes, as pesquisas mais recentes sobre o perfil da família brasileira, por exemplo, hoje, ele destaca que nós temos uma grande maioria de quê? Principalmente nas camadas mais baixas da sociedade. A mãe, ou separada, ou solteira, e filhos. E nesse momento em que a gente vive, também a gente vê outras modalidades, famílias, frutos de união homoafetiva, avós e netos. Tanto é que as últimas políticas sociais que estão sendo elaboradas aqui no Brasil, elas estão agora prioritariamente colocando a mãe na figura central daquela que vai receber as políticas, por exemplo, de transferência de renda, bolsa disso, bolsa daquilo, né? Ou programas sociais de habitação. Por exemplo, nos programas sociais de habitação, as mulheres, né, as mães estão sendo elencadas porque entende-se que se no futuro houver, né, uma separação, a chance dos filhos continuarem morando, né, naquela habitação continua se a mãe for, vamos dizer, aquela quem tem a posse, né, daquele imóvel. Outro ponto é justamente sobre essa questão da família patriarcal. Nesse momento em que nós estamos vivendo, né, além da questão dos papéis sociais, a gente vê também pela própria produção da renda a mulher tomando uma centralidade dentro do mercado de trabalho. As mulheres, recentemente, elas começam a ter um papel de destaque na produção da renda familiar, seja por uma necessidade de contribuir no orçamento, ou mesmo por conta da mudança dos valores que nós estamos vivendo. É interessante a gente observar isso, porque a partir desse processo, a gente percebe que as mulheres, por exemplo, de acordo com estudos feitos até a metade do século XX, as mulheres que trabalhavam fora, elas trabalhavam apenas meio expediente, né? Elas não tinham uma dedicação ao tempo integral no trabalho, né? Seria sempre assim. As que trabalhavam só meio expediente, porque no outro expediente elas estavam cuidando dos filhos, do marido. No entanto, agora, né, com esse papel, com esse aumento da participação, inclusive financeira da mulher, né, muitas delas já têm por opção trabalhar em tempo integral. E isso vai mudando a dinâmica familiar, com esse protagonismo e essa maior participação da mulher dentro desse núcleo familiar. Outra coisa interessante desse novo momento que a gente está vivendo é a questão da identidade. Se globalização fala-se de uma cultura global, o cidadão kantiano, o cidadão do mundo, a identidade também está passando por diversas transformações.
fenômenos como o associativismo, o risco do nacionalismo e, em contrapartida, o fundamentalismo, né? São alguns dos pontos que a gente reflete sobre esse momento que a gente está vivendo. Entre os dilemas do mundo do trabalho, a gente tem a questão do desemprego estrutural, flexibilização do trabalho, subemprego, né? Então, tudo isso nos faz pensar quais são os limites ou qual é o caminho que a sociedade vai tomar nesse momento. Novas tecnologias de informação, comunicação, produção, inovação. Manuel Castells, ele tem um livro chamado Sociedade em Redes, né? E o Sociedade em Redes, ele fala justamente sobre como essa nossa nova sociedade está integrada nessas redes, nesse mundo tecnológico e informacional. A economia que surge de tudo isso, essa economia informacional global, a nova cultura virtual. E aí, então, começam-se a se estabelecer, inclusive, a partir daí, um novo tipo de civilização científico-tecnológica que está diante de novos limites éticos, devido à própria expansão dessa tecnologia. A gente vai problematizar ainda mais lá na frente, quando estivermos falando sobre ética, sobre esse assunto. Eu quero logo começar a entrar com vocês sobre a questão da democracia. A primeira parte da minha fala, eu comecei falando de como a gente tinha que contextualizar democracia, ética e cidadania no momento que a gente está vivendo. Mas a gente tem que começar a recortar isso. Bom, quero começar falando de democracia. Perdão. Aqui. O que é a democracia? Ah, professora, a democracia é o poder do povo, né? O governo do povo. Lá na Grécia Antiga, surge esse termo como uma forma criada em Atenas, que experimentou também outras modalidades. Atenas teve monarquia, Atenas teve tirania, Atenas teve até a anarquia, e Atenas teve, a cidade-estado de Atenas, na Grécia, teve esse modelo que se chamava democracia, onde os cidadãos se reuniam na praça, na ágora, e juntos decidiam os rumos políticos. No entanto, a coisa mais interessante que a gente observa é quem era cidadão. Né? Cidadão, dentro daquela sociedade, eram quem? Aqueles que tinham as posses, os que tinham altas patentes militares, grandes comerciantes. Então, isso já mostrava e definia que esse governo do povo, esse povo era muito reduzido. Esse grupo, esse conjunto de cidadãos que compunha esse povo era muito reduzido. Né? Deixava de fora os escravos, que grande parte da população ateniense era composta por escravos. Escravos era mão de obra. Deixava de fora as mulheres. As mulheres não tinham poder político. Elas não eram sujeitas, elas não eram agentes que poderiam conduzir transformações, os rumos daquele momento.
pequenos comerciantes, estrangeiros. Esse rol de pessoas que não eram cidadãos, eles traziam já essa primeira discussão de até que ponto realmente essa democracia ela era tão democrática, né? Aí a gente vai passar um tempo, chegamos na sociedade moderna, né? Passamos a Idade Média, chegamos na sociedade moderna, e primeiro de tudo que a gente vai passar por profundas transformações, como eu já falei para vocês, surgimento do capitalismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi fundamental para esses rumos da democracia, né? Moderna. Porque a Revolução Francesa, ela tira a sociedade do antigo regime político, que era das monarquias absolutistas. E ela transpõe a sociedade para modelos, e sejam esses modelos monarquia ou república, mas que todos tenham que ter algum mecanismo democrático. A Revolução Francesa, ela tem como um dos produtos principais que nós temos hoje, que é o sufrágio universal, o voto. Então, o voto, ele traz, não é, essa possibilidade, de fato, de uma democracia ampla. Schumpeter, ele fala que seria impossível, no momento que a gente está vivendo, falar de uma democracia como a democracia que acontecia em Atenas. Na praça, na ágora, onde todos se reuniriam. Por isso que uma das características centrais da democracia moderna é a democracia representativa. Se a gente fosse tentar conjecturar uma forma de pensar a democracia, tal qual a democracia ateniense, a gente ia ter alguns problemas. Vamos começar. Primeiro problema. Se a gente fosse fazer aquela reunião com todos os cidadãos na praça pública para discutir os rumos da nação. Vamos imaginar aqui em Manaus. Vamos tentar problematizar isso. Primeiro lugar, qual é o local que a gente ia colocar todos os cidadãos manauaras? Eu não vou muito longe, é aqui em Manaus. Aonde? Primeiro problema. Aonde? No Sambódromo? Na Arena da Amazônia? Então, a gente já ia ter um primeiro problema que seria esse. Aonde a gente ia reunir todo esse pessoal, né? Segundo problema, tá, vamos aqui, hipoteticamente, a gente botou todo mundo no rio, criou megas balsas, colocou todo mundo no rio. Conseguimos reunir todo mundo. Segundo problema, quem vai elencar qual é o problema mais importante para que todos juntos possam definir qual é o assunto prioritário? Por exemplo, uma pessoa vai falar, não, a gente tem que começar discutindo sobre a luz, está muito cara. Outro vai dizer, não, o problema é segurança pública. O outro vai dizer, não, é questão do transporte. Então, por conta dessa densidade populacional que nós vivemos, principalmente a partir da modernidade, autores como Norberto Bobbio, Schumpeter, eles dizem que foi um processo natural para a democracia a representação. A representação, ela foi a forma em que a sociedade criou mecanismos e dispositivos para manter o exercício da democracia. E o que é a representação? É você escolher representantes e esses representantes tomarem decisões
em nome do povo. Calma lá, que aí a gente ainda vai desenvolver melhor essa história, tá? Então, uma das características da democracia moderna, primeiramente, é a representação. Outro ponto importante também é que essa democracia moderna, ela inclui elementos dos direitos humanos, das suas formas mais variadas. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles são aqueles direitos fundamentais, aqueles direitos naturais, se a gente for partir ali dos justnaturalistas, que existem pelo simples fato de nós sermos humanos. Direito à vida, direito à liberdade, direito de ir e vir, direito de livre expressão da minha opinião, do meu credo religioso, da minha opção sexual, do meu posicionamento político. Então, esses direitos, mas eles são muito mais amplos, né? Eles ancoram também direito à saúde, direito à segurança, direito à educação e uma educação de qualidade. Então, essa democracia moderna, ela vai incluindo, e isso vai passando por um processo de construção histórica, não é? Primeiro, nos séculos 17 e 18, a democracia moderna, ela foi acrescentando os direitos civis. Nos séculos 18 e 19, os direitos políticos. No século 19, e emenda pelo século 20, os direitos sociais. Então, o que a gente já pode dizer sobre essa democracia agora, pós-modernidade ou na contemporaneidade? Apesar de ter começado na Idade Moderna, como eu já mencionei para vocês, isso continua nos dias em que vivemos. Então, ela é representativa por uma questão, inclusive, de densidade populacional, né? E essa democracia, ela incluiu diversos, fruto de muitas lutas históricas, diversos elementos dos direitos humanos, dos seus mais variados, os civis, os políticos e os sociais. Lembrando que tudo isso acontece fruto de diversas lutas ao longo desses séculos para a ampliação desses direitos. E quanto maior a ampliação desses direitos, maior se fortalece e se consolida a democracia. Mas, afinal, professora, o que são direitos civis? Os direitos civis, eles estão associados à integridade individual, assim como as liberdades civis. São esses direitos naturais. Os direitos civis, eles têm a ver com essa liberdade individual. Eles têm a ver com direitos naturais. E é aí que o Estado ele deve garantir esses direitos que são naturais, meus, pelo simples fato de eu ser um ser humano. E a função do Estado hoje, o Estado democrático de direito, é apenas defender o meu livre uso desses direitos. Então, esses são os direitos civis. E é essencial que todo cidadão ele possa usufruir. E o primeiro deles é qual? O direito à vida.
O direito à vida parece uma coisa assim, vamos dizer assim, professora, está intrínseco. Está intrínseco o direito à vida. Mas se nós formos ver na história do homem, episódios como, por exemplo, o período ali dos campos de concentração, do nazismo, as guerras de limpeza étnica que aconteceram ao longo da história, Ruanda, na Sérvia. Uma limpeza étnica que aconteceu, e os livros históricos eles não dão muita ênfase a ela, mas ela matou, inclusive, mais pessoas, inclusive, do que durante o período dos campos de concentração nazistas, que foi a limpeza étnica no Império Turco-Otomano. Então, quando a gente pensa ao longo da história, nesses episódios, a gente entende o quanto é importante que esse Estado democrático de direito garanta o direito à vida. E não apenas o direito à vida, mas os outros direitos naturais, como já eram defendidos por John Locke. As outras liberdades individuais. O direito à liberdade individual, à vida, o direito de ir e vir. O direito de liberdade religiosa. O direito à privacidade. Não podemos nos esquecer que a gente está falando de um determinado contexto histórico, como eu falei para vocês, esse período da luta dos direitos civis, né? Então, o surgimento, a consolidação do sistema capitalista, o direito à propriedade privada, né? Então, esses são os direitos civis. Mas a ideia é que a gente passou por um processo de ampliação, consolidação e fortalecimento desse sistema democrático. Então, a gente vai ter, como um desdobramento desses direitos, os direitos políticos. E quando a gente fala em direitos políticos, juntamente com esses direitos civis, né, a gente tem a base do que é uma sociedade democrática. E para falar desses direitos políticos, o principal é a participação política. Novamente, nós nos deparamos com algo que parece um tanto quanto óbvio, mas quando a gente para pensar, e aí eu não vou muito longe, na nossa contemporaneidade mesmo, nesse momento que nós estamos vivendo, 2021, episódios em que as pessoas são cerceadas, as pessoas são tolhidas, as pessoas são impedidas e até perseguidas de participar das conduções do governo. Por isso os direitos políticos são tão importantes. E a participação política é, acredito eu, a base disso. É a possibilidade do cidadão ele participar do governo, da sua sociedade, das conduções desse governo. Então, vamos lá. Se nós estamos vivendo um momento que é o momento da democracia representativa, essa democracia que garante os meus direitos e as minhas liberdades individuais, eu também tenho que ter, é intrínseco a ela, o quê? A
possibilidade e a liberdade de participar politicamente. E por que isso é importante, isso é estimulado, isso é necessário? Por quê? Isso é necessário para evitar os excessos. Os governos totalitários, como Hitler, Mussolini, Lenin, ditadura militar no Brasil, Estado Novo de Getúlio Vargas, Pinochet no Chile, e aí eu poderia aqui listar vários. Por isso, a participação do cidadão dentro da condução do governo é fundamental. Dentre os direitos políticos, portanto, o mais visível e conhecido é o direito ao voto. No caso do Brasil, o voto, ele é um direito e ele é ao mesmo tempo um dever. Ele é um direito pelo fato de que nós temos a liberdade, né, de escolher os nossos representantes. E, ao mesmo tempo, ele é um dever, de acordo com a nossa Constituição, é obrigatório, a partir dos 18 anos, até 60, 65, de votar. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de comentário, gente, eu estou aqui, como eu estou com a minha tela do slide aberto, eu não consigo ver o chat, tá? Aí, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, ou façam, a gente aguarda para fazer no final, eu só peço que vocês sinalizem, falem por áudio comigo, porque quando eu abro aqui eu não consigo ver o chat, tá bom? Ok? Estão me ouvindo? Sim, Paula, está todo mundo aqui. Ok. Aí eu fico aqui com a tela do slide, eu não consigo ver, aí eu... Beleza. Não tem nenhuma pergunta até agora no chat, tá? Ok, tudo bem. Também se a gente pode deixar para o final, também eu acho que fica legal dessa forma, tá? Bom, então vamos lá. Então, dentre os direitos políticos, né, nós vamos ter o voto, como eu já falei para vocês, né, o mais conhecido. Sufrágio universal, lembrando que ele é uma conquista ali da Revolução Francesa, né? Fruto, né, daquelas lutas. E tão importante, tanto quanto este, são os direitos à livre organização e a liberdade de expressão. John Rawls e Robert Dahl, eles trabalham muito com a política contemporânea, e Robert Dahl principalmente, ele tem um termo que ele diz que quanto mais democrática é a sociedade, mais aquela sociedade democrática ela vai criar instituições chamadas de poliarquia, né? E entre os elementos para dizer se aquela sociedade ela é uma sociedade poliárquica, né, está a livre organização política. Quanto mais houver a organização política, quanto mais tiver essa participação da sociedade, dos grupos, mais democrática é a sociedade. A gente tem que entender que o momento que a gente vive, a nossa sociedade ela tem uma pluralidade. Então, a gente não pode ter uma participação política, grupos políticos só de determinadas esferas da sociedade. Porque se a gente tem só de determinadas esferas da sociedade, a gente não tem uma sociedade verdadeiramente representada
nos ramos do governo. Por isso é tão importante, tanto quanto o voto, a livre organização. Isso significa que qualquer grupo social, de mulheres, de indígenas, de negros, de quilombolas, podem se organizar politicamente e serem representados. Por isso que o Robert Dahl usa essa ideia da poliarquia, né? E a liberdade de expressão como um direito político e uma liberdade individual também. Então a gente percebe, notem como eles se cruzam, não é verdade? Como eles se cruzam, os direitos civis, os direitos políticos. Eles estão interligados, eles estão concatenados, quase que não sai. A liberdade de expressão. Nesse momento em que estamos vivendo numa sociedade de pós-verdades, onde todas as verdades são questionadas, a liberdade de expressão, ela também é importante. Mas é aí que a gente também tem que pensar ela a partir dos limites éticos. Quando você esbarra na liberdade de expressão, esse ponto é muito interessante. Eu gosto de lembrar de uma célebre frase do meu pai, do meu sábio falecido pai. Os teus direitos, eles se encerram aonde? Onde começa o do teu próximo. Essa parece uma máxima do senso comum, mas se a gente for parar para pensar nisso, gente, quando a gente está falando de liberdade de expressão, isso é muito importante. A gente pensa nisso, que às vezes algo que eu posso falar pode ferir o direito do meu outro, de outra pessoa. Então, é interessante pensar nessa questão da liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, tanto quanto ela é importante, principalmente para evitar os excessos daqueles que estão no poder. E os direitos sociais? Bom, com a Revolução Industrial, a gente vai ter, como eu falei para vocês, não é? Uma série de transformações na sociedade. Dentre essas transformações da sociedade, entre os dilemas, a gente vai ter a acentuação de desigualdades sociais. E a proteção dos direitos sociais, ele é um ganho moderno. Quais são os direitos sociais? Eles são de caráter coletivo. Olha só, isso aqui é uma coisa muito interessante. Eles são de caráter coletivo. Ou seja, os direitos sociais, eles também visam o quê? O bem comum, o bem-estar de todos. São de caráter coletivo, procurando igualar as condições de vida dos cidadãos que compõem a sociedade. Então, dentro de uma sociedade capitalista, neoliberal, globalizada, os direitos sociais, eles são importantes para garantir, né? Gente, perdão. Acabou de ter uma participação do meu cachorrinho, o Black. Acho que vocês devem ter ouvido ele. Vamos lá. Então, visando uma melhor distribuição de renda e para garantir uma maior equidade, uma maior igualdade e harmonia entre
a sociedade, começou a se construir, não é, uma série de direitos que eles tivessem esse caráter coletivo. Mas também a gente tem que pensar que esses direitos, eles surgem, como eu falei para vocês, como fruto dessa revolução industrial, como um processo natural de manifestação e de organização, principalmente dos trabalhadores, que começaram a reivindicar melhores condições, primeiro de trabalho, e depois foram ampliando as demandas. E aí, os estados, os governos se viram obrigados a construir esses direitos para tentar igualar e diminuir as desigualdades sociais. Os mais conhecidos entre os direitos sociais são o direito à educação. Aqui no Brasil, o direito à educação ele tem um caráter universal. O que significa essa ideia do universal? Significa que, independente da classe, da região, todos têm direito à educação. Né? Trabalho, remuneração, dignos, a saúde também com esse caráter universal. Né? Tá aí temos o SUS, e viva o SUS. Nesse momento de pandemia, o que seria do Brasil sem o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. E todos eles de competência do poder público, seja na esfera federal, seja na esfera estadual e seja na esfera municipal, cada um a partir da sua competência, né? Então, essas legislações, elas visam atender às exigências dos cidadãos. Mas para falar dessa democracia, a gente também tem que falar um pouquinho sobre a cultura política da sociedade e qual é a qualidade da democracia. Bom, mas antes de nada, a gente tem que perguntar o que é cultura, professor. Bom, cultura, eu gosto muito da definição do antropólogo de Taylor, que ele fala que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos. E as capacidades adquiridas pelo homem como um membro de uma sociedade. Então, todos esses elementos que nós falamos, hábitos, crenças, costumes, que identificam aquela pessoa dentro daquele grupo, a gente pode entender como cultura. Cultura política. Bom, para entender a cultura política, eu gosto de entender a cultura política a partir de 3 fundamentos. Tradições e instituições. O Brasil, ele já passou por diversos episódios de autoritarismo. Né? Os principais foram a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar. O Brasil ele teve 2 episódios de ditadura, mas de governos autoritários de tempos em tempos o Brasil passa. Então, por esses episódios de autoritarismo, fica mais difícil para o Brasil assimilar uma cultura política democrática. Ao passo de um país que convive com a democracia há séculos, como os Estados Unidos. Né? E mesmo em países como os Estados Unidos, que a gente chama de uma democracia madura, mesmo assim, a gente vê governos com um caráter mais autoritário. Então, isso testa realmente a qualidade da democracia. Né? Por outro lado,
nós temos, além das tradições, não é? Então, a gente pode perceber, o Brasil, né, ele tem esse histórico, né? Episódios de democracia, episódios de autoritarismo. Então, a gente tem esse ponto para falar da cultura política brasileira. Mas, por outro lado, também, a gente tem instituições democráticas, né? E aí, as instituições democráticas, elas vão falar do caráter da cultura política daquele país, né? Então, a gente conta, né, com alguns regulamentos que facilitam essa participação política. Criação de leis, como, por exemplo, a iniciativa popular. O próprio voto. O voto é um instituto democrático, o voto. O que é a iniciativa de lei? A população, ela se reúne, recolhe assinaturas e ela pode, sim, provocar o legislativo a discutir uma lei. Nós temos também os referendos e plebiscitos. Então, esses institutos, essas instituições democráticas, assim como o histórico do Brasil, vai nos dizer se a cultura, as relações de poder, a cultura política no Brasil, ela vai ter uma tendência mais democrática ou mais autoritária. Mas, além disso, a gente tem as ideologias. As ideologias presentes nos discursos políticos, as crenças e os ideais promovidos pelos nossos representantes, né? Elas podem influenciar, pelos representantes e pelos partidos políticos também, elas podem influenciar a cultura política. Ou seja, se as ideologias desses representantes, desses partidos que estão no poder, eles enfatizarem, por exemplo, um discurso mais autoritário, isso pode incidir na cultura política do nosso país. Ou se elas enfatizarem mais um discurso democrático, isso vai também incidir na cultura política do país. O contexto nacional e os grupos que se encontram no poder ou na oposição em determinado momento podem motivar para que essa cultura política ela seja mais democrática ou mais autoritária. Aí eu provoco vocês. O momento que a gente está vivendo, os nossos representantes, eles têm um discurso ideológico de uma cultura política mais democrática ou mais autoritária, né? Aí vocês vão refletindo aí nas minhas provocações. E, além de tudo isso, a opinião pública, né? O modo como as pessoas pensam acerca da política e de seus representantes também é um forte componente da cultura política de um país. A mídia, ela tem um papel fundamental nessa formação da opinião pública. Em um país como o Brasil, por exemplo, grandes grupos empresariais, eles dominam esse meio de comunicação, então isso vai ter um impacto maior ainda nesse processo. Mas, além das empresas de comunicação, hoje a gente tem essa sociedade informacional, nós temos as redes sociais, e isso também vai ter um impacto decisivo na opinião pública, né? O atual presidente, ele tem uma forte adesão nas mídias sociais, e isso foi fundamental para a sua eleição. Então, a partir dessas três dimensões, a gente pode começar a pensar alguns indicativos da cultura política de um país. O que a população ela pensa sobre o regime político, a taxa de comparecimento nas urnas, a relação da população com os partidos políticos e as instituições políticas existentes, podem ser um bom ponto de partida para a gente entender. E aí, dessa forma, a gente vai entender também a qualidade da democracia. Né? Então, a partir desses três viés, né? Tradições e instituições, né? A opinião pública, né? As ideologias... Espera, deixa eu voltar aqui. Tradições... Opa! Vou voltar aqui um pouquinho. Tradições e instituições, ideologias
e opinião pública vão ser 3 dimensões que nos ajudam a entender, por exemplo, se a cultura política do país ela é mais democrática ou ela é mais autoritária. E, da mesma forma, a própria qualidade da democracia desse país. Gente, hoje, de acordo com as informações no Latino Barômetro, que é, vamos dizer assim, aquela instituição no mundo, a Latino Barômetro é aqui na América Latina, na Europa é o Eurobarômetro, né? Então, são institutos no mundo que eles ficam mensurando, né, o nível de democracia dos países. Então, aqui no caso, o Latino Barômetro, né, que é o nosso instituto, ele fica mensurando, por exemplo, se o Brasil ele tem uma cultura política mais democrática, mais autoritária, se a democracia ela é mais forte, se a qualidade da democracia ela é mais forte, ou ela é mais fraca, se ela é madura, se ela é recente, não é? Então, esses são alguns dos pontos que a gente tem, por exemplo, esses institutos que nos ajudam a pensar, né? E no caso aqui, a cultura política brasileira, né? De acordo com os especialistas, há um grande consenso que no Brasil nós temos uma certa, vamos dizer assim, uma certa ambiguidade na nossa cultura brasileira. Ora, o Brasil tende a ter uma cultura brasileira, uma cultura política mais democrática, ora, o Brasil tende a ter uma cultura política mais autoritária. Isso em virtude também de nós termos passado por diversos episódios de autoritarismo, como ditaduras e líderes autoritários, né? Desde lá da proclamação da República. Por exemplo, a República da Espada, nós tínhamos líderes, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, eles foram considerados extremamente autoritários, com episódios, por exemplo, fechar o Congresso. Então, a gente teve, ao longo da história do Brasil, diversos episódios de líderes autoritários. E 2 episódios considerados pelos cientistas políticos de ditadura, né? Se encaixam na definição do que é ditadura. Perseguição a opositores, fechamento do Congresso, concentração do poder na mão de uma pessoa ou de grupos, né? Então se encaixam. Nós temos 2 episódios, o Estado Novo e a ditadura militar. Bom, então, de acordo com os dados, né, somente 32% dos brasileiros preferem a democracia, né? E 55% dizem que preferiam viver num governo não democrático se esse não resolvesse os problemas econômicos. Ou seja, essa ambiguidade do brasileiro em mais democracia ou menos democracia também, ela está muito atrelada ao contexto econômico do país. Baixa participação política, 42%, né, dos brasileiros, eles acompanham realmente, não é, os acontecimentos relacionados ao governo. E 11% dos eleitores brasileiros estão filiados a algum tipo de partido. Então, olha como a filiação em partidos é muito baixa no Brasil, né? A questão da laicidade e da liberdade religiosa. 63% dos brasileiros concordam que o Brasil não deve promover valores religiosos, né? Ao passo que 55% dos brasileiros concordam que líderes religiosos devem ter alguma influência ou grande influência no país. E descrença nos partidos e na política. 13% da população se sente representada no Congresso Nacional e somente 9% dos brasileiros acreditam que os governantes atuam em benefício do povo. Esses dados são bem assustadores, né? É uma grande descrença com relação à democracia representativa, né? A questão do equilíbrio entre direita e esquerda e o predomínio do centro, quase a mesma porcentagem dos brasileiros, de acordo com o Latino Barômetro, nos últimos dados, se declaram de direita, né, 24% da população, e 23% de esquerda.
a maior porcentagem fica no centro, né, que abrange 38% da população. Então, como eu falei para vocês, há uma ideia aqui no Brasil de uma cultura política ambígua. Ora mais tende para a democracia, ora mais tende para o autoritarismo, né? E aí isso nos suscita, né, a questão ética. Por quê? O que é a ética, né? A gente vai passar primeiro a falar um pouco sobre o que é a ética, né? Ethos, né? A ética vem da palavra ethos, o conjunto de hábitos que constituem a vida humana, a forma pela qual o homem ele vai habitar no mundo. Então, o mundo humano ele é eticamente constituído, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então, a ética ela vai nortear os costumes, as virtudes, os hábitos do homem. É aquela ideia mesmo do que é certo e do que é errado. Quando nós estávamos falando lá no início sobre os limites éticos dentro de uma sociedade informacional, aí a gente esbarra também em grandes debates. O Pierre Levy, né, é um dos principais teóricos que pensa essa questão da ética dentro dessa sociedade informacional. Ele fala que a ética dentro das interações, né, nesse espaço físico, ela não está se transpondo para o espaço virtual. E é por isso que nós estamos vendo a cada dia o aumento da disseminação de ódio nos espaços virtuais. Ou seja, está chegando a hora de se repensar, não é? Esses limites éticos dentro dessa nova forma de interação entre os homens. Bom, se como Manuel Castells nós estamos vivendo em uma sociedade informacional, é necessário então criar padrões, limites éticos para vivenciar dentro dessa sociedade. Há pouco tempo eu assisti no noticiário sobre uma empresa que estava fazendo criou um tipo de programa e uma pessoa já estava conversando com uma inteligência artificial como se fosse um ente querido seu que já faleceu. E aí tudo isso debandou para um debate ético, até que ponto essa sociedade informacional, esse uso das redes, ele pode impactar de forma positiva na vida das pessoas. Nessa mesma reportagem, me chamou a atenção que foi feito um estudo que, quando colocaram, por exemplo, palavras como islamismo, muçulmano, as inteligências artificiais, elas sempre tendiam para frases e palavras de ódio. Isso porque a gente não pode esquecer que antes de haver uma máquina, antes de haver um sistema, antes de haver uma inteligência artificial, a gente vai ter o quê? Pessoas que operam essas máquinas. Então, a ética, ela precisa e deve ser repensada dentro dessa esfera. Né? Nossas ações têm efeito sobre a sociedade. Cada homem ele deve ser livre. Aí a gente volta lá para a ideia da democracia, dos direitos individuais, dos direitos civis, mas ele também deve ser responsável pelas suas atitudes. E aí, a partir daí, é que as relações sociais elas devem ser construídas, né, para fortalecer, né, a justiça. E essa deve ser a principal das virtudes. Os valores, e aí é interessante, porque os valores eles vão estar intimamente atrelados, quando a gente pensa em ética dentro da sociedade, eles estão intimamente atrelados a uma origem histórica. Ou seja, isso é importante para a gente entender que a ética, a moral, que são esses valores, eles estão
contextualizados no tempo e no espaço. Sim, eles estão contextualizados no tempo e no espaço. Significa que isso pode ser mudado ao longo do tempo. E se a gente está vivendo, então, nessa sociedade informacional, então está na hora de esses valores serem repensados e ajustados, né, para esse novo momento. Ética profissional, né? A ética profissional, ela já surge justamente como uma forma de criar, né, a competência, a integridade, a confidencialidade, a objetividade, ou seja, uma forma de criar para essa sociedade pós-moderna, essa sociedade contemporânea, padrões, valores para essa profissionalização, essa especialização das funções. Foi por isso que começou a ser pensado, discutido, ensinado nas graduações a questão da ética profissional. E aí a gente vai caminhando para o nosso último ponto, que é a questão da cidadania. Bom, ele está intimamente ligado com a democracia, com a ética. A palavra cidadania, ela deriva de cidadão, que vem do latim civitas, que é um conjunto de direitos e liberdades políticas, sociais e econômicas, que são estabelecidas ou não pela legislação. A cidadania moderna, ela envolve aquele conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais que nós já falamos. Então, afinal, professor, o que é o cidadão? O cidadão é aquele que tem direitos e deveres junto ao Estado, civis, políticos e sociais. A Constituição de 1988 ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Ela foi elaborada depois da ditadura militar, né, de 20 anos de ditadura, e ela foi pensada numa forma de tentar ao máximo superar as dívidas históricas e ampliar essa cidadania. Por isso que ela tem uma natureza liberal e democrática. Então, para fazer valer essa cidadania, é necessário que haja um equilíbrio e que os direitos eles já sejam estabelecidos e garantidos. Um famoso cientista político, que é o Dalmo Dallari, ele fala que a cidadania ela expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida, do governo, do seu povo. Então, olha só, a cidadania ela é muito mais ampla do que simplesmente aquelas ideias de direitos e deveres que nós falamos, como votar, alistamento obrigatório militar, alistamento militar obrigatório para os rapazes a partir dos 18 anos, ela é muito mais ampla. Cidadania, ela tem a ver com a participação da pessoa para construir uma sociedade melhor. Participar ativamente, participar politicamente. Assim como o Estado, as ações, as políticas do Estado devem garantir o bem comum, o bem-estar comum, nós, cidadãos, temos que contribuir para esse bem comum, para esse bem-estar de todos. O cidadão ele tem que ser consciente das suas responsabilidades enquanto integrante de um grande complexo, de um grande organismo que é a sociedade, que é a coletividade. E para que nós alcancemos esse bom funcionamento, todos têm que dar a sua parcela de contribuição. A gente está vivendo um período de pandemia, torcendo para já estarmos nos últimos episódios dessa pandemia tão terrível. E isso nos ajuda a refletir sobre
o nosso papel como cidadão dentro desse processo. Aí, por exemplo, surgem alguns questionamentos, como, por exemplo, o uso das máscaras. Aí a gente até pode provocar. Será que o uso de máscaras, distanciamento social, não pode ser pensado também como um exercício de cidadania? Acho que a gente pode também provocar dessa forma, problematizar dessa forma. O que vocês acham? Pensando nisso como uma via de mão dupla. Cidadão não é só aquele que tem direitos e deveres junto ao Estado. Ele é aquele também que vive dentro de uma coletividade e ele tem que pensar que, assim como ele vive dentro dessa coletividade, todos vivem e nós temos que construir caminhos para viver de forma melhor. Somente dessa forma em que a gente chega nesse objetivo final, coletivo, né? Uma justiça num sentido mais amplo, nesse bem comum. Né? Então, isso é o pleno exercício. Aí a gente pensa o que é esse pleno exercício da cidadania e se nós estamos, de fato, conseguindo usufruir. Né? Nós temos, para nos ajudar, né, a própria Constituição de 88, que já nos trouxe muitos avanços nesse sentido, por isso foi apelidada de Constituição Cidadã, pelos seus instrumentos, sufrágio universal, voto direto e secreto, participação em institutos democráticos como plebiscito, referendo, iniciativa de lei, liberdade de organização política. Além disso, estatutos como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, como instrumentos para não apenas salvaguardar seus direitos, mas também para protegê-los. Mas como também a gente não pode pensar nesse exercício da cidadania, a gente também tem que pensar, será que apesar de todos esses instrumentos a gente está conseguindo exercer plenamente a nossa cidadania ou existem grupos na sociedade que não estão conseguindo? Por isso é constante e é importante a luta por uma educação de qualidade, pensando agora esse cenário de pandemia. As aulas virtuais, quando tem pessoas que não têm nem acesso à internet. O acesso universal e de qualidade a uma saúde pública. Isso tudo são exemplos de cidadania e o importante também vermos nesse exercício para exercer essa cidadania plenamente, da nossa atuação como cidadãos dentro desse processo. Para contribuir para essa educação de qualidade, para contribuir para essa saúde. Professora Paula? Oi, professora? Caiu? Congelou aqui a tela. Ela caiu mesmo. Acabou de sair da sala. Sim, eu mandei mensagem, mas não chegou também para ela. Talvez novamente o problema.
de conexão. Vamos aguardar, tá bom, gente? Oi, ela retornou. Professora, Oi, caiu a sua conexão, né? foi, caiu a conexão. Deixa eu só aqui reabrir. Mas já estamos encaminhando para o final. Só para ver aqui. Meu slide ainda está carregando, gente. Só um minutinho enquanto carrega. Deixa eu logo aqui abrindo. Não se preocupem que antes das 10 horas eu libero, né? Estou brincando. Nós estamos terminando, caminhando para o final. Até aqui a conexão carrega. Mas, bom, está demorando um pouquinho aqui para carregar. Mas só para finalizar, deixa eu ver se abri minha tela, mas não abri o slide. Ah, parece que abriu. Carregando aqui. Gente, a internet não está sendo muito minha amiga hoje. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo a tela para vocês como, gente? De novo, aquela tela preta carregando. Carregando, né? É. Pois é, mas enquanto ela vai carregando, só para finalizar, nós estávamos justamente falando sobre esse exercício, desafio do pleno exercício desta cidadania. Né? Quando a gente pensa, né? Consegui abrir aqui, quando a gente pensa justamente na garantia desses direitos, no acesso de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, nós pensamos nesse pleno exercício da cidadania. Nós vivenciamos isso, ou existem grupos dentro do nosso país que não estão exercendo, por exemplo, os idosos, crianças, camadas mais baixas da sociedade, quais grupos dentro da nossa sociedade não estão, ou nós mesmos, não estamos exercendo plenamente a cidadania? Então, isso são alguns dos pontos que nos trazem à reflexão. Esse pleno exercício. E o que nós podemos fazer para garantir esse pleno exercício da cidadania? Porque o pleno exercício da cidadania, ele diz e ele tem a ver com uma sociedade mais humana,
mais justa, onde todos são iguais. E aí eu termino provocando vocês novamente. Vocês conhecem os seus direitos? Vocês conhecem os seus deveres? Então, seja um cidadão pleno, faça a sua parte. Né? Bom, encerro por aqui. A gente pode agora abrir para as perguntas, se houverem. Obrigada, professora Paula. É um tema bem complexo, né? 3 palavrinhas tão pequenas, mas com as suas complexidades, né? E que tem relação com a vida de todo mundo, né? E em vários sentidos, né? E a professora Paula que apresentou de uma forma brilhante para a gente. E a gente tem que ter essa consciência, né? Como cidadão, da nossa responsabilidade, né? De exercer a cidadania, né? A comunicação, a lógica, né? Esse respeito um com o outro e com as instituições, enfim. E a Rosiel pode dar um encaminhamento aí se tem mensagem, pergunta, se alguém quer levantar a mãozinha para falar. Não chegou até agora no chat nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar dúvida? Esse minuto de silêncio, né? Sem manifestações. A Marli levantou a mão aqui. Pode falar. É porque a minha conexão está ruim, então está oscilando, aí eu fico tentando achar aqui alguma coisa interessante. Mas, prof, é o seguinte, boa noite, obrigada pelo teu tempo, mas eu queria que tu falasses um pouquinho mais sobre o tripé, com relação ao conceito de cultura, tradição, ideologia e cultura política, porque é um aspecto que às vezes passa batido, até mesmo nas nossas licenciaturas, porque nós entramos muito naquela questão gestão democrática, às vezes ela fica muito descontextualizada. Pode dar umas dicas para a gente, especialmente porque a gente vai precisar contextualizar esse assunto vinculado à questão de direitos humanos na prova do ENAD. Então, é uma coisa que está sendo muito batida e nas provas anteriores foi uma coisa que foi muito inferida também. Obrigada. Obrigada, Marli. Bom, é interessante porque, na verdade, o debate sobre a cultura política ele é um debate que nós não temos muita ênfase, principalmente no ensino fundamental, no ensino de base e também no ensino superior. Né? A cultura política ela é um elemento tão importante tanto quanto os outros elementos culturais. Porque a cultura política ela tem a ver com as relações de poder. Ela tem a ver com as relações de governo, como é que aquela sociedade legitima, como é que aquela sociedade monta, aceita, vivencia o governo. Aí eu vou lá para os contratualistas, né, os filósofos contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, que eles já falavam justamente que não é possível haver sociedade, não é possível essa sociedade, não é possível tornar-se um cidadão, essa sociedade civil, ela não existe sem um governo. Ou seja, o governo, as relações de poder, elas são basilares para a existência da vida social. Então, a cultura política ela é tão importante tanto quanto os outros elementos culturais. E aí a gente passa a pensar na cultura política de uma sociedade a partir desses tripés. Institutos, tradições, ou seja,
como é que aquela sociedade cria os seus institutos políticos. Quais são as tradições políticas dos governos? E aí é que a gente chega nessa ideia do autoritarismo e da democracia. A sociedade ela vai tender para uma cultura política, ela vai se identificar. Por exemplo, a China. A China, ela é um interessante caso de uma sociedade que tem uma cultura política autoritária. O que isso significa? Que a sociedade ela se legitima, se aceita e legitima um governo autoritário. Me recordo uma vez de assistindo um programa aleatório, o nome do programa era Pedro pelo Mundo. Se eu não me engano, ele passava na GNT, agora ele passou para a CNN, um canal pago. E ele é um jornalista, ele viaja pelos países, não é? E fala um pouco da cultura, da política, daquele lugar que ele está visitando. E aí ele estava na China. Ele estava conversando com uma moça que ela era consultora de moda. Ela trabalhava diretamente com grandes marcas de grifes internacionais na China. Vocês sabem que a China ela é um país que politicamente ele é autoritário, no entanto, economicamente ele é neoliberal. As relações econômicas elas são relações capitalistas. O neoliberalismo ali funciona a todo vapor. Tanto é que é a segunda economia do mundo, com uma grande projeção para tornar-se a primeira. E aí, então, ele conversando com ela, eu achei interessante ela falando, eu vejo esses países onde tem excesso de liberdade, mas são países caóticos. E aqui, a nossa sociedade é uma sociedade rigorosa, mas nós somos ricos. Eu até achei interessante quando ela falou assim. Ou seja, naquele discurso dela, independente do sistema de governo, se é certo ou errado, o ponto é que, naquela fala dela, ela estava legitimando uma cultura política autoritária. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a ideologia. A ideologia, é interessante a gente observar que a ideologia, ela é justamente, ela se consolida ainda mais quando a gente fala de cultura política, quando a gente vê os discursos dos representantes que estão no poder naquele dado momento. E como é que os representantes do poder, eles reforçam? Qual é o tipo de discurso que eles reforçam? Da mesma forma, a opinião pública. A nossa opinião pública, o uso das mídias, ela está reforçando um discurso autoritário ou democrático. Tanto no Brasil como em nível de América Latina, né, nós não temos um país que não passou por algum tipo de ruptura no seu governo. Ou seja, nós não temos na história da América Latina um país que não teve episódios de impeachment, de golpe ou de renúncia do seu líder, do seu presidente. E isso tudo vai incidir nessa cultura política. No caso brasileiro, como eu mostrei pelas informações retiradas pelo Latinobarômetro, nós temos uma cultura política ambígua. Por que ambígua? Porque, principalmente dependendo da situação econômica, o brasileiro ele vai tender, ele vai aceitar mais institutos políticos democráticos ou ele vai aceitar mais institutos políticos autoritários. Né? Então, esses 3 pontos são fundamentais para a gente entender a cultura política não só brasileira, como no mundo. Né? Eu espero poder ter
esclarecido, né, a sua dúvida, Marli. E obrigada pela sua participação. Obrigada, prof. Vai mais alguma pergunta? Não chegou mais nenhuma manifestação aqui. Eu queria agradecer, então, a participação da professora, pela partilha aí desses conhecimentos sobre esses temas tão importantes, né? Queria aproveitar e fazer um convite para vocês acompanharem o nosso canal do YouTube, que amanhã vai estar disponível o penúltimo conteúdo de formação geral para a ENAD, que é o tema Cultura, Arte e Comunicação. A partir das 14 horas vai estar disponível. Obrigado a todos, boa noite. Obrigada, Paulo, tá? Por estar aqui com a gente, tá bom? Te agradeço de coração, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e sempre que possível estou à disposição. É um grande prazer. Também. Obrigada, hein? Tchau. Tchau.